Oi, tudo bom? Eu sou a Mirela Bergamo, jornalista, apresentadora, e aqui nas redes sociais eu ajudo os profissionais a fazerem vídeos com resultado, tanto na produção quanto na apresentação. E hoje eu vou dar resposta para uma dúvida que eu recebo muito, uma dúvida muito comum. Eu tenho certeza, se você já começou a gravar vídeos, você também já teve essa dúvida, que é como decorar o meu texto? Bom, mas esse vídeo é para dizer para você que você não vai decorar o seu texto. Como assim eu não vou decorar o meu texto? Como é que eu vou falar tudo isso aqui pro meu vídeo sem decorar? Espera aí que eu vou te ensinar uma técnica muito eficiente que você não vai precisar decorar nada. Bom, se você ainda está tentando decorar o texto para gravar os seus vídeos e já travou várias vezes, já voltou várias vezes, desistiu por causa disso, eu tenho uma boa notícia para você. Rasga esse papel, rasga o seu roteiro e vamos começar do início, porque não se decora texto para vídeo de rede social. E por quê? Porque fala decorada não gera emoção, não gera conexão. E além do mais, você vai ficar parecendo aquelas crianças de 6 anos, sabe? Quando começam a aprender a ler? Atenção para o que eu vou contar para vocês agora. É muito importante. Isso acontece, gente, porque quando a gente está pensando só no texto que a gente precisa falar, a gente acaba se esquecendo de várias outras formas de linguagem, que são os nossos gestos, né? Percebeu? A pessoa que decora fica travada, não consegue articular muito bem. É a fisionomia do nosso rosto. Se a gente está aqui, ó, só pensando, como é que eu falava aquilo mesmo? A gente não gesticula, a gente não sorri, a gente não fica triste, a gente não faz cara de bravo, enfim, né? Toda a parte visual aqui da nossa fala. A gente também acaba se esquecendo de outras coisas importantes, como fazer a entonação certa das palavras, fazer as pausas nas horas certas. Então o texto fica sem ritmo, fica monótono, fica chato. E a gente acaba não gerando essa verdade, essa conexão. É mais ou menos aquele ator ruim, sabe? Que decora o texto, mas não entra no personagem, não passa emoção, a gente não consegue ser convencido por ele. Mas aí você deve estar aí pensando, então, como é que eu vou fazer para me lembrar de tudo aquilo que eu escrevi? Bom, primeira grande dica que eu dou, tudo isso que você escreveu, todo esse conteúdo está dentro de você. Ele pode não estar organizado da forma bonitinha como você escreveu, mas ele é seu, não é? Então ele está aí, dica. Mas eu vou dar sim uma técnica muito eficiente que os jornalistas de televisão usam quando eles precisam fazer aquelas entradas ao vivo, os links ao vivo, em que eles estão fora, não tem nenhum tipo de papel, não tem nenhum tipo de teleprompter e precisam dar informação lá para o estúdio. Sabem essa situação? Então, eles acabam usando essa técnica que eu vou passar para vocês, para que eles fiquem com a fala natural e consigam dar conta de passar tantas informações. Gente, eu costumo chamar essa técnica da técnica dos saquinhos, ou da sacola retornável, vai, para ser mais ecologicamente correto. Ela funciona assim. Você vai pegar o seu roteiro, tá? O roteiro que você escreveu, a dica que você vai dar. E você vai dividir o seu roteiro em fases. Tem um vídeo aqui só sobre roteiro, mas só para resumir para vocês. A sua apresentação, a sua conexão com a dor, né? A sua introdução, a dica que você vai dar e a sua chamada de ação. Normalmente eu divido o roteiro em 4 ou 5 partes. E aí eu coloco cada uma dessas partes em saquinhos imaginários. O saquinho da apresentação, o saquinho da introdução, o saquinho da minha dica 1, o saquinho da minha dica 2, o saquinho da minha dica 3 e a minha finalização, a minha chamada de ação. Gosto de colocar os textos aqui em saquinhos imaginários. E aí eu faço o seguinte, eu vou etiquetar esses saquinhos. Como eu etiquetaria o saquinho número 1? Quais são as 2 ou 3 palavras mais importantes que eu preciso falar na minha apresentação? Bom, o meu nome, claro, e como eu me apresento para a pessoa e o título do meu vídeo, né? Qual é a dúvida que eu vou tirar naquele vídeo? Então eu coloco essas 2 ou 3 palavras mais importantes e sim, aí sim eu escrevo numa cartolina, eu escrevo no celular, eu escrevo no computador ou então, se com o tempo você já começa a memorizar e já começa a trazer essas palavras na sua mente, porque aí são só 2 ou 3 palavras para memorizar, não é mais aquele tanto de texto que você tinha antes. E assim eu vou fazendo. Na minha introdução, sobre qual assunto eu vou falar, de que forma eu vou falar isso para vocês. Ah, então tá, mais 2 ou 3 palavras. A minha dica número 1,
Sobre o que eu vou falar da minha dica número 1? Vou falar sobre isso. Então, 2 ou 3 palavras que me façam lembrar tudo o que eu preciso falar a respeito daquela dica. É mais ou menos quando você vai fazer uma palestra, uma apresentação com slides, que você coloca ali as palavras-chave para você lembrar de todo o resto. Outra dica fundamental: não tenta gravar o vídeo inteiro de uma vez. Vai picotando o vídeo. Vai ficar mais fácil até depois, na hora de você editar. Por exemplo, vou gravar minha apresentação, depois eu vou gravar a minha introdução, depois eu vou gravar as minhas dicas, depois eu vou gravar a minha finalização. E aí depois você vai colando essas partes. É claro que com o tempo fica tão fácil que você consegue fazer o vídeo do começo ao fim. Interessante que você faça as sacolinhas com muita qualidade, pensando se você deu a melhor informação possível, se você teve uma linguagem visual que falou sobre aquilo, que criou conexão com a pessoa, se você usou as palavras certas. Aqui eu vou falar muito ainda sobre isso, mas nos roteiros para vídeos a gente usa muito os gatilhos mentais, então se você está usando essas palavras, se o seu texto ficou direto, ficou objetivo, se o seu discurso ficou claro, se a sua fala foi didática, é muito mais importante que cada partezinha, cada saquinho desse tenha muita qualidade do que você fazer tudo de uma vez e lá no final você perceber que, nossa, ufa, graças a Deus acabou, mas não gostei, porque eu esqueci disso, faltou aquilo. Então, essas são as minhas grandes dicas. Primeiro, o conteúdo está dentro de você e não precisa daquela palavra assim ou daquela palavra assado, você pode sim improvisar. Segundo, divida o seu roteiro e coloque dentro de saquinhos com 2 ou 3 palavras para se lembrar de cada fase do seu roteiro. E para finalizar, grave aos poucos. Mais importante é você ter saquinhos com boa qualidade do que um vídeo inteiro gravado do começo ao fim ruim, que as pessoas não vão compreender. Começa a aplicar essa técnica, se tiver dúvida já sabe, né? Manda aqui para mim. E tem mais conteúdo todo dia lá nas redes sociais e também no site. Grande abraço para você. Tchau!